Boa tarde a todos. Obrigado, Vitor. Obrigado, professor Rodrigo Azevedo, pelo convite. Muito legal participar com o Gustavo, o meu ex-orientador da São João del Rei, foi muito bacana. O Marco Aurélio também aqui presente, o Roberto Horácio. Bem, a minha pesquisa, como o Vitor falou, é sobre consciências coletivas. E faço essa pesquisa desde a dissertação, quando eu estudei a possibilidade de consciência em uma colônia de formigas. Agora eu estou pesquisando novos modelos. Meu título é sobre consciências espacialmente distribuídas. Eu vou direto ao ponto do trabalho, justamente para poder... fiz muitos slides, então vou tentar atingir o tempo permitido. Tá? Então vamos lá. Bem, para o meu conceito aí de consciências coletivas, eu estou partindo de uma ideia, a princípio, uma definição ampla de mente coletiva. Tá? Essa definição seria que uma macromente a mente coletiva seria uma macromente formada por um grupo de indivíduos inteligentes, no caso, micromentes, combinados através de um meio físico comum. Essa definição aqui, ela vai ser abordada na seguinte questão, ao longo do qual, nessa apresentação, eu pretendo responder. É possível a existência de um inteiro experiencial distribuído em vários corpos, cérebros, integrados por algum substrato físico? Bem, essa questão se refere justamente à ideia de consciência coletiva. A partir daí, examino os seguintes argumentos para a consciência coletiva. Primeiro, a consciência de um inteiro é explicada pela ou está fundada na combinação das consciências dos indivíduos que o compõem, é o chamado argumento combinacionista. 2, a consciência de um inteiro pode estar contida dentro de ou conter como parte outras consciências, de maneira que a mesma experiência está no todo e nos seus constituintes. Seria o argumento do alinhamento. 3, a consciência de um inteiro tem um contorno, tal como a consciência de seus componentes, no caso, uma fronteira, porém, em ambos esse contorno é borrado. Significa que o compartilhamento de algumas experiências entre as partes é possível, justamente o argumento de fronteira. 4, é que a consciência de um inteiro, de um todo, do organismo, é correlata ao modo de conexão de suas partes, se forte ou fraco. Ou seja, a maneira como os componentes estão ali fisicamente conectados entre si determina o tipo de mente gerada. É o que eu chamo de o argumento do acoplamento. E 5, a consciência de um inteiro, ela pode ser um eu, primeira pessoa, pode ser um nós, segunda pessoa, ou mesmo está entre ser um eu e um nós, intermediário. Isso se é um organismo individuado, uma sociedade, uma colônia, um organismo modular. É o que eu chamo de argumento do gradualismo psicofísico. Os modelos de análise aqui são cefalópodes, formigas, fungos e biozoários. E o conceito de consciência que eu estou propondo é aquela experiência integrada de um organismo. Esse é um conceito apropriado que eu estou abordando, que é consciência coletiva. E aqui eu quero defender, propor, que organismos distribuídos, consciências espacialmente espalhadas aí, são casos de unificação parcial da experiência dos componentes. Assim, eu vou abordar cada argumento de uma maneira mais detalhada antes de chegar aos modelos. Primeiro, o argumento combinacionista, que afirma que mentes podem combinar. No caso, a experiência subjetiva e qualitativa de um todo, ela seria composta. O Relefus, o filósofo que, na sua tese, aborda esse conceito do combinacionismo, ele apresenta melhor essa ideia quando ele publicou em 2019 o livro dele, Combining Minds. Ele afirma que as propriedades experienciais de um sujeito consciente são, às vezes, meras combinações das propriedades experienciais de outros sujeitos que o compõem.
O modo mais intuitivo de colocar a definição de combinação é dizer que uma característica minha é uma combinação das características de minhas partes. E esse é o ponto que eu acho interessante. Se essas outras características e a forma como estão conectadas, ambas são suficientes para fundamentar o fato de eu estar tendo essa característica em questão e podem ser apeladas em uma explicação do porquê eu tê-las. Então, dentro dessa visão do argumento combinacionista, a mente, no caso aqui especificamente a consciência, ela é o produto da combinação de microconsciências. Então, a consciência de A é a soma das experiências conscientes de seus constituintes A, B e C. O argumento do alinhamento é de que um sistema consciente ele pode estar contido dentro ou conter como partes outros sistemas conscientes. E a consciência, nesse aspecto, tanto está na parte quanto no todo. Aí o exemplo bem simples aí das bonecas russas, em que a boneca russa principal, a maior, contém as demais como partes, mas ela também pode estar contida em algo maior. O outro é o argumento de fronteira. A mente de um sujeito ele tem um contorno claro, de maneira que as experiências de um não se misturam aos de outro. Porque as minhas experiências visuais não se confundem com as experiências visuais de minha esposa. Em outro aspecto, a consciência das partes tem um contorno definido, tal como a consciência do todo. Onde termina a consciência do todo, inicia a consciência das partes. A fronteira fenomênica entre o todo e suas partes é clara ou é borrada? E aí vai outra frase também do livro do Rialefos, que aborda também o argumento de fronteira. Se mentes podem combinar, o que impede de minha mente, sua mente, ou mesmo a mente de todos, se combinarem algum tipo de mente gigante que absorveria e eliminaria cada um de nós como indivíduos? O que, em geral, impede que as mentes componentes desapareçam no todo que elas formam. Ao lado eu coloquei um exemplo dessa ideia, que é da série Star Trek, né? Ali em que o capitão da Frota Estelar, o Jean-Luc, ele é absorvido pelo que chama-se o coletivo Born. E aí ele se torna Locutus. Mas, nesse episódio da série, é trabalhada essa questão, né? Temos a mente do capitão Jean-Luc Picard, ao mesmo tempo também temos a mente do Locutus. E aí fica a questão, o que possibilita da mente de Picard ser absorvida ou desaparecer, ser assimilada completamente nessa mente coletiva? Isso indica que haveria um contorno, uma fronteira. Outro argumento é o argumento de acoplamento. O modo como as partes conscientes estão acopladas entre si, determina ou explica o tipo de consciência do todo. Ou melhor, o todo é determinado pelo grau de acoplamento entre seus constituintes. Assim, um acoplamento forte, as partes estão estreitamente conectadas, acoplamento fraco, as partes estão frouxamente conectadas. Se forte, seria igual ao inteiro consciente, um todo consciente, se fraco, parcialmente consciente ou limítrofe. Ao lado eu coloquei o exemplo aí do bolo limoso, em que você vê que as células delas estão muito próximas, estreitamente aí conectadas. Esse é um exemplo de acoplamento. E o argumento do gradualismo. Se há casos limítrofes, então a consciência fenomênica é uma propriedade imprecisa da consciência, da composição organismal. Nesse sentido, a consciência vem aos poucos. Em relação a essa primeira afirmação, é exatamente isso. Se a consciência está associada ao desenvolvimento do organismo, então, se existe a possibilidade de casos intermediários, né, então, e associado a isso, a uma consciência, então ela seria uma propriedade sorítica ou uma propriedade precisa do desenvolvimento biológico. Nesse sentido, a consciência vem aos poucos.
à medida que a composição de organismos se complexifica na transição do simples para o complexo, a estruturas fronteiriças. No entanto, a consciência, nesse caso, não vem em graus determinados. Não há saltos, como sustenta o panpsiquismo, mas em graus contínuos. Dentro dessa perspectiva, certos organismos espacialmente distribuídos, como colônias ou modulares, no caso aqui, exemplo de modular são plantas, ou os biozoários que eu vou abordar, se encontram na fronteira da individualidade biológica. Em outras palavras, estão entre ser muitos e um. Exemplo dessa afirmação, sociedade de formigas e plantas, como falei. Se um organismo está na fronteira da individualidade biológica, então, possivelmente, também está na fronteira da individualidade psicológica. E se colônias de insetos sociais, ou superorganismos, como abordei na dissertação, são casos limítrofes de unificação fenomenal, então a consciência é vaga. Assim, há casos de unificação fenomenal completa, muitos, que são um, e há casos de unificação fenomenal parcial, entre muitos e um. Aí temos o exemplo do Príncipe Willis aí, em relação à questão do que é limítrofe, mas eu não vou ler. E é o caso aí biológico que é mais interessante, que é da fase da mólula para o feto, poderia haver uma organização intermediária. Bem, apresentados esses argumentos, que são cruciais para a ideia de consciência coletiva, a consciência coletiva aqui, como aborda, é uma consciência espacialmente distribuída. E aí eu tenho 3 referências para os modelos que eu pretendo analisar. A primeira é do cérebro dividido, né? Eu pessoalmente tive epilepsia, eu ia passar por essa cirurgia, né, de separar o hemisfério esquerdo do hemisfério direito para acabar com o que se chama de tempestades elétricas. E esse experimento é abordado por Nagel, né? E o que afirma, assim, em relação a esse experimento do cérebro dividido é que o indivíduo ele passa a ter 2 mentes, ou melhor, 2 consciências ali independentes. Isso leva a implicar que a consciência ali, que era antes uma só, ela foi desunificada. E agora, após a separação dos hemisférios, que é dado pelo corte do corpo caloso, nós temos 2 consciências em um único indivíduo. Aqui o caso também dos gêmeos cefálicos, né, que é as irmãs Abigail e Brittany Hansel. As 2 seriam um único corpo com 2 mentes, ou podemos dizer também 2 corpos sobrepostos com 2 mentes. E o caso de gêmeos craniópatas, que é da Tatiana e Kristen Hogan, que temos 2 corpos distintos, com 2 mentes parcialmente unificadas, por uma interconexão talâmica. O tálamo dos cérebros delas é conectado e isso permite a transmissão de certas experiências sensoriais. Por exemplo, a visão. Se a Tatiana ou a Kristen Hogan, se uma delas fechar os olhos, a outra consegue ver o que a gêmea está visualizando. A única experiência sensorial que não é parcialmente partilhada entre elas ali, não é compartilhada, é a experiência olfativa. Existe até uma história que, quando uma está imaginando uma piada, a outra também, né, começa a rir, indicando que existe ali uma troca, né, uma transmissão. Bem, esses são os exemplos, as referências para os modelos que eu pretendo analisar. Os gêmeos craniófagos, os gêmeos encefálicos e o cérebro dividido. Assim, sigo então para o primeiro modelo, que é o cefalópodes. Esse é o que eu poderia chamar de um caso de consciência coletiva, e vou explicar por quê. Primeiras informações básicas, né? Cefalópode aqui, no caso, povo comum, nós temos um organismo unitário, porém fracamente integrado. Ele tem cerca de 500 milhões de neurônios, 1/3 desse
ocupando o cérebro central, 2/3 distribuídos nos seus 8 braços, e justamente por isso os braços têm uma autonomia, né, em relação ao cérebro central. Ou seja, eles podem se movimentar, manipular objetos, sem instruções diretas do cérebro. E isso suscita ideias bastante interessantes. Primeiro, é que o cefalópode ele é um animal invertebrado com fortes indícios de ser consciente. Isso aqui eu tenho que levar em conta. Seja com base em testes já feitos e também na análise de substratos neurológicos. Agora, o mais interessante dele é que ele é, sim, uma consciência espacialmente distribuída. É uma mente espalhada em 8 braços, mais o cérebro central. Carlos Diamantê, ele afirma o seguinte: de fato, tanto o sistema nervoso quanto o plano corporal do povo são tais que podem plausivelmente suportar múltiplos campos conscientes não unificados. Sendo assim, é possível dizer que o povo comum é uma consciência coletiva, ou seja, ele tem vários campos conscientes que não têm unificação. Uma unificação completa. Mas eles estão ali com uma fraca integração experiencial. Temos que considerar a possibilidade de que o povo seja um ser com mais de um self, é o que afirma o Godfrey Smith. Por isso seria fraco, no sentido de que esses selfies, em parte, compõem o eu, e em parte são independentes dele, sobrando alguma coisa no meio, que é uma unidade com experiências parcialmente integradas. Esta perspectiva considero correta por organismos distribuídos. Uma vez que rede nervosa é menos centrada, ou sequer tem um centro, a integração experiencial possivelmente vai ser parcial. Isso toma como base o modelo do cérebro dividido. Aí temos um outro experimento feito por Schwitzgebel, que é interessante e se associa ao que eu estou falando em relação ao cefalópodes. Você pode imaginar um cérebro central, um computador, com 200 mentes ali distribuídas, no caso, agentes autônomos, com próprias mentes, pode ser inteligências artificiais, e que estão enviando sinais, informações direto para esse cérebro central. E essas informações são combinadas, né, integradas, para ter assim, uma imagem mais ampla. A partir disso, em que você tem 200 mentes ali distribuídas, espalhadas no ambiente, mas que estão também enviando informações para o cérebro central, nós teríamos algumas possibilidades de leitura disso. A primeira seria que nós temos 200 mentes, mas o cérebro central formaria 201 mentes. Nós podemos dizer que temos 200 mentes, mas o cérebro central poderíamos ter uma única mente. Ou que as 200 mentes, mais o cérebro central, mais o sistema inteiro, formaria 202 mentes. Ou, a que eu acho mais adequada, que é que nós temos 200 mentes e uma única mente. Há algo entre ser 200 mentes e uma única mente. E é essa perspectiva de algo entre 200 mentes e unicamente, se aplica para as consciências coletivas que aqui eu estou abordando. Bem, tendo em vista que temos algo entre ser 200 e uma unicamente, né, nesse modelo aqui, do Schwitzgebel, ou no caso do cefalópodes, que temos o cérebro central mais o sistema nervoso independente dos 8 braços, nós teremos o que chama-se de unidade parcial. E é isso que o Godfrey Smith aborda no seu livro, o Metazoa, sobre essas possibilidades. Primeira, em relação ao cefalópode, é que teremos 1 mais 8, o cérebro central acima de 8 menores. O outro seria 1 mais 1, nós teríamos o cérebro central mais um segundo cérebro que é formado justamente pela conjunção dos tentáculos ali. É o segundo cérebro multitentacular. E o terceiro seria uma alternância entre uma situação mais unificada e menos unificada, que é chamado de 1 e 1 mais 8. Isso em base à ideia de unidade parcial.
Algumas experiências são unificadas entre si, mas não com outras, de modo que uma experiência E3 seria unificada com E1 e E2, mas E1 e E2 não seriam unificadas entre si. Assim, as experiências E1 até as experiências E8, no caso, estou me referindo aqui aos 8 braços, né, do cefalópode, poderiam ser unificadas um com o outro, menos com o cérebro central. E, por outro lado, as experiências E1 e E8 podem ser unificadas com o cérebro central. No entanto, isso que eu estou falando vai implicar justamente que o povo está entre ser muitos e ser um. Às vezes, um povo é o único agente unificado. Em outros momentos, porém, os tentáculos têm liberdade para passear e explorar, e talvez o povo central não seja dono desses movimentos localmente guiados. É o que afirma Gottfried Smith no seu livro. Então, nesse caso, o povo comum poderia ser visto como uma consciência intermediária. Bem, sobre formigas e fungos, eu não vou poder abordar elas inteiramente, né, devido ao tempo. Mas vamos lá. A minha conclusão na minha dissertação de mestrado em relação à colônia de formigas é que elas são seria um caso de consciência limítrofe, né? Justamente porque, como as formigas estão espalhadas e não estão fisicamente, né, conectadas, como exemplo, aí diríamos as gêmeas craniópatas, elas se encontrariam, então, no caso aí intermediário. O Roelefos, né, ele achava até, inclusive, que as colônias de formigas seriam uma consciência, seriam realmente conscientes. Mas eu acho que depois que leu o meu trabalho, ele começou a pensar que elas seriam limítrofes, tá? Porque elas não estão ali inteiramente conectadas, então elas seriam um nível parcial. E os fungos, por sua vez, também, eles seriam um caso limítrofe. A experiência do micélio, se fosse consciente, seria também um caso limítrofe entre ser um, entre ser eu e um nós. E aí que eu vou para a parte mais interessante que eu acho, que são os briozoários, e eu pretendo me deter um pouco mais demoradamente nesse aqui. De todos os modelos de briozoários, eles são os mais interessantes, visto que atendem certos critérios para uma consciência coletiva, genuína. Não significa que os briozoários têm uma consciência coletiva altamente integrada, não é isso. Mas ele seria o modelo para análise de consciência coletiva altamente integrada. Primeiro, eles são organismos modulares, né? Ou coloniais. São indivíduos que são cópias, né, clones de um indivíduo original chamado ancestral, mas eles estão fisicamente conectados entre si. Eles têm uma aparência, né, de ramificada, justamente por causa que são modulares, eles se ramificam. E eles têm uma coroa, que é chamada de lofóforos, que são tentáculos ciliados para capturar alimentos ou gases. Esse exemplo aqui que eu estou apresentando. Aqui são os lofóforos, são usados para capturar alimentos ou, no caso, aí, troca de gases. Agora, observe que esse zooide está conectado de alguma forma ou outra fisicamente. Esse é o lado interessante dessa colônia. Eles têm aqui uma camada, uma espécie de parede, separando um indivíduo do outro, porém eles têm uma massa que conecta eles. Bem, abaixo do lofóforo aqui, tem um gânglio nervoso, né? Tem um cérebro com fibras nervosas que se estende aos tentáculos e sobre a epiderme da parede zoidal. O cérebro central teria mais ou menos cerca de 100 neurônios ou menos, como os tunicados, e justamente por isso eles teriam alguma sensibilização. O que eu acho interessante no caso também dos zooides é que a individualidade deles
não é alcançado isoladamente. A maturidade é alcançada quando ele faz parte da colônia. Justamente por isso é que pode-se afirmar que o zooide tem uma autonomia parcial em relação à colônia. Agora, quanto à integração intracolonial, a integração da colônia toda, ela pode ser determinada, em algumas espécies, por uma integração neurofisiológica. Haveria uma espécie de rede nervosa, não uma rede nervosa direta, mas uma espécie de rede nervosa que atravessa, né, os poros de comunicação interzoidal, conectando os componentes da colônia. E por isso permitiria uma sensibilização coletiva. Bem, aí isso me leva ao ponto que eu quero falar em relação aos briozoários. A colônia de briozoários tem experiência coletiva? Bem, uma explicação física seria essa aqui, chamado plexo de Hiller. O sistema nervoso de cada zooide ali dentro da colônia está ligado indiretamente ao sistema nervoso dos zooides contíguos, dos zooides adjacentes, por meio do que seria um plexo parietal, ou seja, uma rede nervosa que contorna a parede interzóide, ou seja, a parede que conecta um zooide a outro. Tá? Abaixo aqui, ó, onde estou mostrando aqui, tem um poro de comunicação. Em volta aqui teria, dentro dessa parede, um sistema nervoso, né, uma extensão do glândula do zooide, permite a sensibilização, mas esse poro de comunicação aqui, ele vai permitir que impulsos elétricos sejam transmitidos de um zooide para outro, que seria a razão da sensibilização coletiva. Isso ocorre mais em espécies como a membranipora, membranácea e electropilose. Como é que a gente averigua essa sensibilidade colonial? Por meio da retração do lofóforo ciliado. Como é que ocorre? Os lofóforos, quando eles estão tentando, se eles estão ali expostos a um estímulo, eles sofrem uma retração, eles se recolhem. E esse recolhimento é coletivo. Todos se recolhem. Isso indica que haveria uma sensibilidade coletiva em toda a colônia ali. Mas isso não acontece em todas as espécies, só em algumas específicas, como as que eu estou falando aqui. Então, duas características aqui atendem ao argumento do acoplamento, que eu apresentei mais à frente, né? Aliás, lá atrás. Os zooides podem ser analisados como osciladores acoplados. Eles estão suficientemente próximos. O que seria a ideia aqui de oscilador acoplado? Você pensa em dois relógios com pêndulos, eles estão se movendo em ritmos diferentes, mas, de repente, eles conseguem sincronizar seus ritmos. Cada relógio ali com pêndulo é um oscilador. Existe um meio de comunicação indireta entre esses osciladores e eles conseguem sincronizar os ritmos. Então, eu passo a ver os componentes de uma colônia, né, ou de um organismo espacialmente distribuído, como osciladores acoplados. E isso seria uma fundamentação física para a análise de uma consciência coletiva. Os impulsos elétricos, então, que são transmitidos de um zooide para outro, acarretariam em um nível colonial em uma sincronização neuro-interindividual, isto é, os cérebros desses zooides, eles entrariam em sincronia, as frequências elétricas deles entrariam em sincronização. Brevemente sobre isso aqui eu preciso falar antes de ir ao outro ponto que eu acho importante. Esse plexo parietal, essa rede nervosa, né, que percorre a parede, ela permite duas sensibilidades ali em relação ao zooide e briozoário. A percepção individual do ambiente através de ramificações parietais, ele percebe ali o que está acontecendo no ambiente fora ali, e o outro, a percepção da atividade de outros zooides dentro da colônia. Então, ele pode perceber o que ocorre com o seu vizinho. Como diz o autor, no seu trabalho sobre briozoides,
A mera existência das terminações nervosas nos órgãos de comunicação, nos poros de comunicação interzoidal, é significativa. Ela registra perturbações. E isso, ela é informada indiretamente das atividades ali dos vizinhos, tá? Bem, justamente por isso, pelo fato de que essa conexão não é direta, mas é indireta, é que eu posso dizer também que a experiência dos briozoários coloniais seria algo entre ser um eu altamente integrado e ser um nós. E aí eu vou ler um exemplo aqui do Mack, um trabalho dele sobre as salpas, né, que são uma espécie de assídeas ou tunicados, são tunicados coloniais, eles também estão conectados. Eles se parecem muito como eu posso dizer, como se fosse um pequeno corpo alongado, um pequeno verme alongado marinho. Existem alguns vídeos deles na internet que são interessantes, eles têm uma reação coletiva mesmo em relação a um único estímulo. Bem, o que ele afirma sobre isso? Ele diz o seguinte: quando um zoóide é estimulado, seu epitélio da parede do corpo produz potenciais de ação para a placa que o conecta ao próximo zoóide, excitando os neurônios receptores nesse zoóide. Esses receptores têm processos sensoriais que preenchem a lacuna entre os dois zoóides. Os neurônios sensoriais, tão excitados no segundo zoóide, conduzem impulsos para o cérebro, onde altera o padrão de saída motora e, ao mesmo tempo, geram potenciais de ação epitelial que viajam para o próximo zoóide, na linha onde a mesma coisa acontece. É um efeito cascata. Os impulsos elétricos são transmitidos de um para outro e assim vai sensibilizando. A meu ver, isso resulta numa sincronização entre as atividades elétricas de cada zoóide adjacente. Tá. Aonde isso me leva? Isso me leva ao problema da ligação fenomenal. Como é que os muitos se tornam um? O que faz com que os 8 gânglios cerebrais, mais o cérebro central de um povo, se torne uma mente unificada? O que leva aos vários centros de sensibilidade, isto é, as partes separadas de uma rede fúngica, aptas a detectar o meio circundante de se tornarem uma sensibilidade integrada? Ou o que diversos insetos sociais manifestam comportamentos coletivamente coordenados, funcionando, portanto, como uma assembleia de neurônios? Colocado de outra maneira, o processo físico desempenha o papel de ligação fenomenal interindividual, o que conecta as muitas mentes e as torna uma mente. Uma resposta aceitável é essa: é a sincronização de campos elétricos ou eletromagnéticos, cerebrais interindividuais. Quando 2 ou mais osciladores acoplados passam a oscilar em uma mesma e única frequência, temos muitos, sendo um. As experiências individuais são combinadas em uma experiência com certo nível de integração. A partir daí, considero que os indivíduos componentes de um organismo distribuído devem ser examinados como osciladores com graus de acoplamento correlacionados. A mente de um organismo distribuído seria definida pelo modo de acoplamento de suas partes, que estão relacionados entre si como pronomes relativos, isto é, este perto, esse próximo, aquele distante. Correlato ao grau, haveria uma frequência oscilatória específica, né? Aqui eu apresento várias, mas especificamente sobre os briozoários que me interessam. Em 2 experimentos feitos com eles chegam a atingir 200 Hz a 70 Hz, ou seja, a frequência gama. Isso corresponde ao disparo sincronizado dos neurônios deles, a retração do lofóforo e a possibilidade de que essas sensibilidades individuais são integradas, manifestando essa resposta coordenada coletiva. Tá? O cefalópode, num experimento também feito, num teste feito, chegou-se à conclusão que ele teria mais ou menos aí 2 Hz, né? Uma frequência delta, isso relacionado à memória dele e também à navegação espacial. Os demais são mais especulativos aqui, ok? Bem, tá. Em relação a tudo que eu falei, elas teriam uma consciência completa, integrada? Eu diria que não, elas seriam, como o próprio Godfrey Smith coloca, na possibilidade de alternativa, né, entre 1 e mais 8, elas teriam uma alternativa entre uma situação mais unificada
e outra menos unificada. Onde é que seria mais unificada? Por exemplo, das formigas. Quando elas são atacadas, né, o ninho é atacado, você vê que elas agem em conjunto em relação à perturbação externa causada no ninho. Então, naquele momento, elas estariam numa situação muito mais unificada. Quando ocorre essa perturbação, obviamente, a relação entre elas é menos unificada. Então, poderíamos dizer que, nesse caso, haveria a possibilidade de, nesse momento de perturbação, que os cérebros das formigas ali entrariam numa espécie de sincronização das atividades elétricas, o que explicaria a resposta coordenada e coletiva delas ao estímulo, à perturbação. E assim elas agiriam realmente como um todo. Em outros momentos, é menos unificado. O mesmo talvez se desse em relação ao povo comum. Os 8 braços, mais o cérebro central, em alguns momentos, entrariam em sincronização. Por exemplo, quando o povo faz uso da visão para manusear um ambiente. Em relação aos briozoários, quando os lofóforos se retraem, no caso da espécie electropilose, isso se daria por causa que os impulsos elétricos transmitidos pelos órgãos de comunicação levaria à sincronização das atividades elétricas de todos eles, indicando que existe uma sensibilidade coletiva. Essa é a minha conclusão, é onde eu queria chegar. Desculpe se eu fui muito rápido, assim, mas é por causa do tempo, tá? A primeira coisa, eu acho o exemplo do cefalópode muito interessante, extremamente interessante, que acho que é muita água para o seu moinho mesmo. Parece que, de fato, há uma... Você pode falar de uma consciência coletiva, consciência dos tentáculos. Agora, eu tenho uma dificuldade enorme com o exemplo que você mais parece gostar, que é o das formigas, porque eu não acho que haja evidência alguma de que formigas tenham consciência. Bom, isso é um detalhe, tá? Enquanto nós temos bastante certeza e convicção de que cefalópodes são conscientes, aliás, altamente inteligentes, além de serem conscientes no sentido fenomenal, fenomênico, eles têm inteligência. Mas eu ia te perguntar se você conhece alguma coisa da literatura do Nicolelis sobre isso, uma coisa que eu evito andando escrevendo a respeito, que são os chamados brain nets, que é justamente a capacidade de integração, de sincronização de cérebros entre animais via estímulo, muitas vezes via estímulo elétrico. Você passa um estímulo elétrico para o outro animal, e eles têm que controlar um mesmo objeto, por exemplo, um avatar, à distância. E se eles não combinarem, não coordenarem os movimentos corretamente, eles não fazem a tarefa adequada e não recebem recompensa. O Nicolelis fez isso com ratos e fez com macacos também. E é muito interessante porque o que parece é que, de fato, quando você faz um MRI lá na cabecinha dos ratos há uma sincronização exatamente nas mesmas áreas nos dois animais, tá? Ele usava toucas, eu não me lembro mais exatamente, o Vitor pode falar talvez melhor do que eu, dos experimentos que ele fazia, mas também a água para o seu moinho. Quer dizer, isso, se o Nicolelis usar, e eu acho que ele tem uma base empírica muito boa para isso, se estiver correto, é possível, por exemplo, você transmitir um estímulo visual, um estímulo auditivo, de um animal para outro, inclusive quando eles não compartilham o mesmo ambiente. Isso é muito interessante. O Nicolelis chega a fazer isso. Foi assim que ele fez o cara aqui no Maracanã dar um pontapé na bola aquele 7-1 que o Brasil levou, aquele campeonato lá da Califórnia, né? Você pode transmitir esse estímulo, sei lá, via satélite, etc., chega no cara, é claro, deve ter algum dispositivo, de algum aparato, alguma touca especial para esse tipo de coisa, mas os animais aprendem rapidamente, eles aprendem a cooperar
e a funcionar de forma a receber mesmo que esteja em posições diferentes, interessantes, locais diferentes, a receber a mesma recompensa. Talvez o Vitor possa falar melhor sobre isso. Então, era isso que eu tinha para dizer. Gostei muito da sua palestra, aprendi muito aqui. Parabéns. Obrigado, Roberto. Quanto a essa ideia de formigas não serem conscientes, isso de fato é discutível, né? Se eu vou comparar o número de neurônios de uma formiga com a de uma abelha, a diferença basicamente é gigantesca. Uma formiga tem cerca de 250 mil neurônios e uma abelha tem quase 1 milhão. Agora, quando você vê a densidade sináptica de uma abelha, ela é em uma certa região, no caso, né, o movimento das asas, a coordenação das asas, é mais densa que de um pombo. Então, e ela passa em vários testes, né? Elas são capazes de brincar, né? Reconhecimento visual, etc. E elas têm passado em testes e há indícios de que seria consciente. Alguns pensam que pelo fato das abelhas serem possivelmente conscientes, que formigas seriam conscientes. Eu diria que é o seguinte, eu acho que para mim, a consciência no caso, eu vou usar o termo aqui, mente. A mente da formiga, ela está na colônia. Ela não está inteiramente dentro dela. Tá? Inclusive, era isso que eu teria apresentado antes, mas não deu. Vou só passar para essa parte, só para vocês verem. Que é o que eu chamo aqui de mundo olfativo. Eu peguei esse exemplo do próprio Strawson, que ele fala de mundo auditivo, né? Imagine várias pessoas em que a única sensação, né, o único órgão sensorial fosse só a audição. Haveria uma diferença entre os indivíduos, né? Como é que seria a fronteira entre eles? Possivelmente não teria uma fronteira muito nítida, eles se confundiriam, né, devido à audição. Eu acho que o mesmo se dá no caso das formigas. Eu acho que se elas tiverem algum tipo de consciência, e para mim é limítrofe, não é exatamente algo nítido, é um caso limítrofe, elas se confundem, a mente delas se confunde uma com as outras, justamente porque o órgão principal ali de comunicação e de reconhecimento interindividual é justamente o feromônio. Então, praticamente, eu diria que elas vivem no mundo olfativo. Elas não conseguem ter uma distinção entre um indivíduo e outro. Elas conseguem distinguir um outro indivíduo quando o feromônio dele é distinto do feromônio da colônia, porque elas se identificam, o feromônio é colonial. Então, elas se veem como parte de um todo. A meu ver, quando você vai analisar o comportamento das formigas como parte de uma colônia, é como se você estivesse analisando uma rede neural. Elas se comportam como um sistema nervoso, em respostas a mudanças ambientais. E isso me faz pensar que, justamente, comparado às abelhas, que as formigas elas não têm, diríamos, uma mente propriamente individual. Ela está mais parte da colônia. Tá? Uma abelha, eu diria que ela tem uma mente muito mais integrada, uma experiência subjetiva muito mais desenvolvida, e eu diria que a colônia de abelhas é mais uma espécie de sociedade mesmo. Mas quanto à colônia de formigas, não. É similar ao que eu diria a um organismo modular. Tá? E quanto a esses trabalhos do Miguel Nicoleles, eu tenho noção, conheço. Tenho a obra dele, acho bastante interessante. E obrigado, Roberto. Rodrigo, agora. Obrigado, Anderson. Muito interessante sua apresentação, muito instigante. Os slides são lindos, eu gostei bastante. A minha pergunta diz respeito à forma como você está compreendendo consciência coletiva, né? Eu passei a me familiarizar com discussões em torno de estados mentais coletivos de outra maneira, né, através da literatura sobre intencionalidade coletiva, em que se falava inclusive de animais, mas
originalmente o que se perguntava era a possibilidade de um compartilhamento de estados intencionais entre animais. E os exemplos eram animais caçando, ou talvez até animais fugindo de um predador. Talvez o último seja um exemplo pior, mas falava-se, por exemplo, da matilha de lobos, né? A matilha de lobos que se compõe de diversos indivíduos, mas que de alguma forma constitui um todo, né? E esse todo envolve partes que cooperam entre si e tudo. Bom, nesse debate, né, ou nesse campo de investigação filosófico da intencionalidade coletiva e também da consciência coletiva sob essa perspectiva, né, em geral se dizia que a possibilidade de compartilhamento de estados intencionais é meio que garantida, né? Pessoas podem compartilhar intenções quando agem coletivamente, elas podem compartilhar crenças, caso constituam casos de conhecimento comum, né, que é um termo técnico em filosofia, mas que compartilhar consciência, isso seria impossível, porque justamente consciência teria esse componente privado, né, que mesmo que as pessoas, digamos, se sentissem de forma semelhante, elas não teriam ou compartilhariam o mesmo token. O máximo que poderia haver é a ocorrência de 2 ou mais tokens do mesmo type. O exemplo clássico é de Max Scheler, de 2 pais que choram pela morte do filho, né, no seu velório. Os 2 sofrem, né? A dúvida é se esse sofrimento é compartilhado, se o componente mais fenomenal dessa experiência é compartilhado ou se na realidade seria individualizado pelos 2 pais, né? E aí você nos apresenta casos completamente distintos desses, em que você diz, poxa, não, vejam só, aqui entre esses grupos de animais a gente tem talvez boas razões para supor que haja uma consciência coletiva, né? E eu te pergunto se isso se restringiria, de acordo com a sua perspectiva, a esses animais que a gente supõe que sejam, em certo sentido, ao menos são indivíduos mais simples, né? Os indivíduos que compõem esses coletivos são mais simples do que a matilha de lobos, ou mesmo seres humanos que cooperam na execução de uma obra musical ou quaisquer outras formas de agência coletiva, né? Eu te pergunto, essa consciência coletiva estaria, na sua perspectiva, restrita a esse domínio de seres vivos, ou há de se esperar que também animais muito mais complexos possam, de alguma forma, fazer emergir uma consciência coletiva? E aí tento também, esse é um comentário, né, falar daquela hipótese de Schwitzgebel do Estados Unidos ser consciente, né? Ele tem aquele artigo cujo título é muito instigante: se o materialismo é verdadeiro, os Estados Unidos é consciente. Mas é claro que a suposta consciência dos Estados Unidos não é uma consciência em que os estadunidenses cada um deles, digamos, acessaria, né? Os estados de consciência dos Estados Unidos seriam emergentes aos estados de consciência dos estadunidenses. Ele fala, inclusive, de processos que não envolveriam processos complexos, que não envolveriam necessariamente ou estritamente as pessoas, né? Porque diz respeito às relações entre nações, outras que não os Estados Unidos, né? Atitudes que talvez uma nação tenha com relação a outra nação. Isso eu não sei se seria acessível aos indivíduos que formam o tal todo, que nesse caso, nesse experimento de pensamento absurdo, seria consciente. O que você acha disso tudo? Bem,
quando eu comecei a pesquisa, cheguei a pensar justamente, né, em relação a se era possível que seres humanos, nessa ideia de sincronização cerebral, poderiam formar consciências, né, coletivas e tal. Para quem é um panpsiquista otimista, né, e que acredita numa visão de combinacionismo irrestrito, né, que várias mentes podem combinar, né, ele diria que sim, mas eu não parto dessa visão, não concordo com ela, tá? A minha percepção, a minha visão é muito mais restritiva. Eu acho que esses organismos que eu apresentei e outros exemplos, que são os sifonóforos ou as salpas, eles atendem muito mais a ideia de uma sensibilidade, vou usar esse termo aqui, sensibilidade coletiva. Por quê? Primeiro ponto, a individualidade deles não parece ser completa, tá? Como o caso dos briozoários, eles não são, a individualidade dele só acontece quando ele é parte da colônia, a maturidade dele. Então, eu diria que ele é parte da colônia. Não existe ali uma ideia de uma separação, sabe? Um indivíduo inteiro formado como eu, ou como os demais aqui, ou um gato, ou sei lá, um cachorro. Por essa razão, a sensibilidade dele seria partilhada. Ele é um canal aberto ali de comunicação. E o cefalópode, no caso, o povo comum. Você vê que a rede nervosa dele, né, 2/3, está espalhada nos 8 braços. E uma mínima parte ali é o cérebro central. Então, se a gente tomasse cada braço ali como uma ideia de um sistema independente, que no caso é independente, você tem 8 mentes que estão se combinando ali para formar uma mente maior, né? No caso de unificação. Então, você pode pensar que a individualidade, diríamos, de cada braço, ela não é inteira, ela é parcial. Então, no fim das contas, eu diria que a individualidade biológica está associada a uma individualidade psicológica. Se essa individualidade biológica ela é parcial, como ocorre nessas colônias ou em organismos modulares, essa individualidade psicológica também desse componente vai ser parcial, tá? E o que nós notamos mais é que o conjunto apresenta uma experiência justamente porque essas individualidades psicológicas desses componentes não são completas. É aí que toco no ponto do argumento de fronteira. A fronteira entre esses indivíduos e o todo é borrada. Por isso eu estou convencido de que ali teríamos uma espécie, uma consciência coletiva, uma sensibilidade coletiva, tá? Eu uso o termo aqui sensibilidade coletiva porque ela, para um biólogo, ela é muito mais interessante do que o termo filosófico de consciência, sabe? Para um biólogo, você falar sensibilidade coletiva é muito mais interessante, porque seria até testável, tá? Justamente porque eu estou usando esse termo. Essa é a minha perspectiva. Outra coisa, quando você vai ver a integração desses indivíduos na formação do conjunto, né? Na formação do todo, ela é gradual. Foi a partir disso aí que eu cheguei a essa ideia do gradualismo. Na constituição do todo, a combinação das partes até a formação do todo é gradual. Você vê essa similaridade quando a gente vai analisar justamente a formação do embrião. Ali é gradual. E você vai ver isso em casos coletivos. Tá? Enfim. Valdir? Desculpe, Vitor, deixa eu liberar o microfone dele, que talvez ele não esteja... Valdir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Primeiro, gostaria de parabenizar tanto ao Gustavo quanto ao Anderson, né, pela brilhante palestra. Bom, muita coisa já foi falada, muita coisa do que eu iria comentar, né? Mas tem um detalhe assim que me incomoda já há algum tempo e que apareceu nas duas palestras, a questão do gradualismo.
Imagine o seguinte, quando a gente pensa no desenvolvimento do olho, por exemplo, né, você vai ter, observando o reino animal, graduações diversas. Para alguns exemplos, assim, aproveitando que o Gustavo falou da fileira de parentes, né, algo parecido, mas pensando nos olhos, a gente poderia pensar, por exemplo, numa planária. A planária não tem olhos, ela tem ocelos, né, porque ela não forma imagens. Mas tem o olho humano. E você tem uma diversidade bem grande ali, tá certo? Onde é que começa o olho e onde é onde é que começa o olho e onde é que termina o ocelo? Se a gente for fazer essa pergunta, a gente cai num problema sério, porque a gente poderia definir, por exemplo, então, olho é quando você forma você tem percepção de imagem, né? O ocelo, só claro e escuro. Mas mesmo se você falar isso, complica, porque alguns olhos percebem o movimento, mas não a imagem estática. Outros olhos vão perceber outros aspectos de uma determinada cena. Então, assim, não é fácil, o que eu quero chegar é que não é fácil você chegar a um limite, né? Se você pegar, e a consciência está dentro desse mesmo problema, então eu acho que existe uma pergunta errada, né? Onde é que começa a consciência? Essa pergunta, ela me incomoda muito, né? Porque eu acho que não é possível a gente encontrar esse onde começa. Se você pensar, por exemplo, num caso experimental, que se faz na parte de psicologia experimental com pombos, por exemplo. Você treina um pombo para reconhecer um elite. Então, você dá um choque nele, se ele errar, entre diferenciar um elite e um ciclo. E depois você vai arredondando aquela elite. Ele vai acertando e, em algum momento, ele começa a ter dúvidas se aquilo é um elite ou se aquilo é um ciclo. E ele entra num conflito. Tá certo? Eu acho que na consciência é a mesma coisa. Nós estamos, quer dizer, essa pergunta, né, onde é que começa a consciência animal, ela me parece que a abordagem do Gottfried Nietzsche, que o Anderson utilizou, é melhor, né? Ele tem um livro o título do livro é Outras Mentes. Então, não adianta a gente pensar onde começa a consciência, tendo como base o que nós entendemos como consciência. Sabe? Eu acho que a gente não vai chegar a canto nenhum. Essa é a impressão que eu tenho. A abordagem tem que ser um pouco diferente, né? Depois eu gostaria de ouvir vocês sobre essa questão do gradualismo e da consciência nesse aspecto. E a outra coisa que me chamou a atenção na palestra do Anderson, por exemplo, a gente poderia pensar se briozoários, né, briozoários também eles não entram, eu acho que talvez não exista nenhuma publicação, não sei, sobre indícios de consciência fenomênica em briozoários. Creio que não, né? Não sei se existe, mas a questão que o Roberto colocou sobre a quantidade, que vocês discutiram, a quantidade de neurônios em uma formiga ou em uma abelha, talvez não seja tão importante, né? Lógico que ela tem uma importância biológica, mas é difícil utilizar isso como critério. Por exemplo, no trabalho do Goethe, ele coloca 8 pontos, né, que você pode utilizar como marcadores de consciência, e uma das críticas que existe é que se você coloca o Caenorhabditis elegans, aquele vermezinho, né, e aplica esse critério, você pode chegar à conclusão de que ele tem uma razoável chance de ter consciência fenomênica, né? Então, assim, ele está lá embaixo, mas ele tem indícios, ele preenche alguns dos indícios. Então, assim, eu acho que, por enquanto, a gente está com um instrumental ainda muito fraco para chegar a conclusões, mas, principalmente, eu acho que a pergunta está errada, por conta dessa questão da graduação. Bom, era isso que eu gostaria de colocar. Gustavo, você fica à vontade também para responder as perguntas. É isso que eu ia falar. Gustavo, começa por você, depois vai eu.
Tá, eu diria que, assim, de fato, a gente tem um instrumental tipológico, a gente precisa de um instrumental populacional, certo? Não existe onde começa a consciência, nem onde começa a sensibilidade, nem onde começa a inteligência, e também não existe onde começa a girafa, onde começa o leão, onde começa o ser humano, onde começa a gaivota lá, os argentatos, certo? Esse tipo de tentativa de achar limite é uma das coisas que eu até discordo um pouco do Anderson. Se a tentativa de achar o limite e alguma coisa que esteja inteira, é um pensamento tipológico que eu acho que vai contra o que a gente entende sobre biologia populacional, o que não quer dizer que a gente não possa agrupar em tipos. Aí tem todo um debate sobre o que significa ser uma espécie, mas eu seguiria por uma visão aí que de que as espécies são esses tipos são muito mais arbitrários do que propriamente naturais. Então, assim, realmente perguntar onde começa, eu acho que não precisa, não tem onde começa, e aí entre onde começa e onde tem, você vai ter um monte de casos que nem começou, nem deixou de começar, são casos, aí a gente tem que entrar no conceito de vagueza, que é um outro conceito que a gente, né, não abordou diretamente aqui, mas seriam casos de conceitos vagos, certo? Seguindo mais ou menos por essa linha. Eu acho que realmente o gradualismo desmonta essa questão de onde começa. Bem, vamos lá. Em relação... tá. Depois você vai fazer uma pergunta para mim. Vamos lá, em relação ao que o Valdir falou. Bem, eu realmente parto da seguinte ideia, só para explicar, assim, em relação ao próprio Godfrey Smith e tal, que eu uso nesse trabalho até. Eu parto do que seria o monismo neutro, tá? Primeiramente, essa é a parte da minha pesquisa inicial, é essa, de que a matéria seria proto-consciente, algo que eu sei que o Gustavo vai discordar. De que ela poderia ter algum mais, mas eu não uso no termo dela no sentido do panpsiquismo, não, de que ela é clara, não. Eu diria que qualquer coisa ali que explicasse que ela para mim tá bom, tá? E que ela vai levar à formação de consciência em seres biológicos. A partir disso que eu vou trabalhar essa visão do gradualismo. Agora, eu coloco os casos limítrofes justamente como um questionamento também, em relação ao seguinte: o panpsiquismo ele afirma que a consciência ela é nítida em qualquer nível, do mais básico, enfim, ela é nítida, ela é clara, até porque ela é privativa. Essa é a ideia dele. E eles não vão admitir casos limítrofes, porque isso implicaria em ela ser vaga. A meu ver, se eu posso admitir que há casos limítrofes, então tenho que reconhecer a possibilidade de que a consciência ela é vaga. Ela é uma propriedade imprecisa da biologia e que ela surge à medida que algo vai se tornando mais complexo. Por isso, esses modelos que eu apresentei também. Tá? Então, vamos fechar com a pergunta do Gustavo? A pergunta do mestre sempre vem batendo, vai. Não, eu queria, na verdade, fazer o que eu sei fazer melhor, que é discordar de todo mundo que falou antes de mim. A gente está num grupo de filosofia da mente animal, imagino que o pessoal conhece um pouco de biologia, conhece um pouco do conceito de fenótipo estendido, né, que é a ideia de que parte do fenótipo, do genótipo de um indivíduo não precisa estar limitado ao corpo desse indivíduo. Pode estar fora desse indivíduo, o ninho de um castor, pode ser a represa de um castor pode ser parte do fenótipo do castor, o ninho de um pássaro pode ser parte do fenótipo de um pássaro, e pode ser coletivo sem absolutamente problema nenhum, certo? Você pode ter pássaros que formam fenótipos coletivos. A ideia que eu quero pegar aqui não é exatamente do fenótipo, mas a ideia que está por detrás disso é que o fenótipo não precisa estar limitado à superfície do indivíduo, ele pode estar completamente fora, distante, destacado desse tipo de indivíduo. Me parece que tem uma questão aí, que é uma questão que eu acho que eu discordaria de você,
que é justamente tentar ficar achando uma consciência coletiva, tentando achar uma ligação física entre os indivíduos. Então, se tem um bando de neurônio que liga os indivíduos, você consegue ter uma consciência coletiva ali. É, para mim, uma espécie de reificação da consciência que acho que não é necessária, e eu não vejo nenhum problema, por dizer, se o pessoal que vai numa partida de futebol ou o pessoal que foi no show do System of a Down tiver uma experiência que a gente pode classificar como uma experiência coletiva, e não precisa ter nenhum neurônio ligando na cabeça de outro, porque consciência não é uma coisa, e não é feita de neurônios, ela não é, ela é um modo como a gente explica determinados comportamentos dentro de uma narrativa cultural específica, e é isso. Então não precisa de você ter ligações, não precisa nem ter o experimento. Eu gostei do seu experimento lá, eu vou utilizar o experimento dos gêmeos siameses de 480 quilômetros. Não precisa, eles podem estar todo mundo separado um do outro, torce para o Mengão, exatamente. Você tem um tipo de experiência que é uma experiência coletiva ali, certo? É porque a gente está buscando, a consciência não é isso, certo? E a gente não precisa ficar buscando exatamente um substrato neural da consciência. A gente pode achar sincronização e coordenação sem precisar de unificação, certo? Não precisa estar todo mundo derretido naquela mesma consciência, não precisa disso, certo? A gente pode estar sincronizado, coordenado, tendo a mesma experiência, sem estar unificado. E diga-se de passagem, eu vou ser denetiano mesmo, nem nos indivíduos a consciência é unificada. Esse negócio de coisa não é unificada nunca foi, nunca será. Certo? A gente não é uma coisa que a gente precisa buscar. É isso. Tá, olha só. Eu penso o seguinte, vou discordar de você. À vontade. Primeira vez aí. Eu acho o seguinte, sempre que, pelo menos nos exemplos, todos os exemplos que eu li, investigações que eu fiz, justamente sobre essa ideia de consciência coletiva. Independente se há nesse caso, se há o que seria uma experiência compartilhada ou não, é que ocorre sim uma sincronização. Ela pode ser uma sincronização comportamental, uma sincronização mecânica, ou ela pode ser uma sincronização cerebral. Você vai ter, vou te dar um exemplo bem no caso humano, né? Não, eu concordo que ocorre. Segue um com o outro. Concordo que ocorre. As pessoas num jogo do Mengão lá, você pode ter certeza que eu acho que ocorre isso com o Mengão, acho que ocorre isso com a torcida organizada. Eles entram lá, né, numa espécie de sincronização e formam um todo coletivo, né? Formam um todo. Você pode atribuir aquilo ali uma mente. Só que no meu caso, eu acho que nesse caso dos indivíduos menores, desses organismos modulares, eu acho que ali a sensibilidade não é das partes. É como eu já disse, ela é mais inteira do todo, que eles ali são como se fossem canais mais abertos, entendeu? A gente tem um contorno, a gente pode ter alguma coisa partilhada e tal, mas a gente tem um contorno mais claro, eu diria. Agora, neles não, eu acho que o contorno é borrado, é isso que eu acho interessante. Eu acho que nesses animais biológicos, o contorno é borrado. Eu vou usar um exemplo, acho que o Godfrey Smith coloca isso no livro Metazoa. É como se a natureza, né, durante esse processo evolutivo, estivesse fazendo testes, testabilidade, sabe? Testabilidade de organizações neurais mais complexas, até chegar à formação de animais mais complexos, como o ser humano e os demais animais. E esses animais, por exemplo, o briozoa, né? Os briozoários, eles são antiguíssimos. Você vai encontrar fósseis deles. Essas organizações são antes mesmo são do período cambriano. Então, é como se houvesse testabilidades, entende? Então, para eles, eu acho mais, eu diria, afirmativo. E no meu caso, desse trabalho que estou fazendo, eu tento ser ao máximo cauteloso com as palavras na escrita, porque, sinceramente, eu acho que já até falei com o Marco uma vez, que falando eu sou horrível, mas para escrever eu acho que sou um pouco melhor para colocar as ideias. Pela questão da testabilidade científica disso, sabe? Você pode testar, no caso ali, a ideia de sensibilidade coletiva em briozoários, você pode ter a testabilidade científica em fungos, etc., como modelo. Por causa que, justamente o que eu falei, eles são mais abertos. Anderson, eu não sei como é que é a produção de leite e carne de vaca aí, mas se tiver no Ceará uma boa produção de leite e de carne de vaca, você espera chover
vai crescer um cogumelo no cocô deles, você come eles e você vai dar tchau para os seus limites e a sua separação com os todos. Não fala isso. Eu li um livro sobre isso, como a mente do cogumelo, cara. Eu li. E outro dia eu criei o cogumelo para ver mesmo, a rede micelial e ficar observando. Eu usei realmente cocô para ver apodrecer, cara, mas não tive a coragem de comer, não. Pode falar, Marco. Juro que é rapidinho. Eu sei, não, na verdade é o seguinte, é porque uma provocação do Gustavo ao Anderson, a resposta do Anderson, eu quero dar meu pequeno pitaco, que tem a ver com a integração física agora entre as partes, que não seria simplesmente uma forma de descrever assim, um comportamento talvez coletivo de um bando de indivíduos. Então, usando o exemplo do Roberto, então a torcida do Mengão, sabe, e os torcedores individuais, incluindo o próprio Roberto. No momento em que eles tomam um segundo gol do Cruzeiro, por exemplo, a gente poderia dizer se há um sofrimento da torcida, como um coletivo, sabe? A torcida sofre, ainda mais do Gabigol, uma coisa, sabe, que deve ter sido lamentável. Aí, ou se houve só os sofrimentos individuais do Roberto, do Joãozinho e dos milhões de flamenguistas, né? O que fica me parecendo é o seguinte, é que essa integração, o comportamento coletivo da torcida no estádio, de todos levantarem a mão juntos, ou mesmo de todos sofrerem juntos, parece uma sensibilidade coletiva, mas não parece ter nenhum mecanismo, e é físico, de integração informacional. Então é muito estranho dizer que além do sofrimento do Roberto, do João, do Maria e dos milhões de flamenguistas, que é o sofrimento, e seria a dor, da torcida, sabe? Como se ela fosse uma subjetividade, que é aqueles casos que você ficou falando, seria 1 milhão mais 1, 1 milhão e mais o todo, sabe? O que me parece é que a integração no todo exigiria, sim, integração física, por isso que você está interessado nesses casos. Isso, exatamente, é o que eu acho que teria que ter integração física. E a razão dessa afirmação da integração física, 40 milhões de torcedor do Flamengo, gente, eu não sei nada sobre futebol, eu estou caindo na onda, mas eu pouco sei, é verdade. E onde eu moro tem uma torcida do Flamengo imensa aqui. É imensa mesmo. Mas voltando, eu acho que teria que ter realmente integração física, porque no caso dessa perspectiva do combinacionismo, que é irrestrito, ele atende ao que você falou, Gustavo. Poderia termos uma mente ali. Mas a minha visão é mais restritiva. Ela exige que tenha uma conexão física, para que digamos que temos uma consciência coletiva. Existe um meio físico para que isso ocorra. E eu acho que a explicação física mais básica que eu posso dar, que eu acho mais simples e mais razoável, é justamente a sincronização de atividades elétricas. Porque isso ele é fisicamente observável e encontrado nesses organismos. Você vai ver atividades elétricas sincronizadas e a resposta deles é coordenada. Por exemplo, o Roberto falou em relação às formigas. Há a possibilidade, porque tem artigos que apontam para isso, mas assim, não houve experimento direto, porque é difícil. Mas eles apontam a possibilidade de que houvesse sincronização do sistema monoaminérgico das formigas, ou seja, para resposta coletiva. Isso indica que elas teriam uma sensibilidade ali geral? Sim. Mas eu não diria que é inteiramente, diríamos assim, é parcial. Eu acho que é mais inteiro, como se fosse essa dos gêmeos craniópagos. Esses 480 gêmeos craniópagos, ou sei lá, 480 mil, se estivessem todos conectados, possivelmente eles teriam uma espécie de mente coletiva devido à integração física. Muito mais do que se fossem gêmeos encefálicos, porque estão conectados apenas pela base, mas não pelo cérebro. Tá? Essa é a minha perspectiva.